Aí eu estava preso a uma vida de rotina. E o pior é que era uma rotina que eu não gostava. E na segunda eu queria simplesmente que fosse sexta. Chegava em casa todos os dias muito cansado e eu só conseguia descansar e fazer coisas que não usassem o meu cérebro. TV, internet, joguinho, matar tempo. Inclusive tem uma citação de Mário Quintana que diz mais ou menos assim: quem mata o tempo não é assassino e sim suicida. Mata a si mesmo e mata os sonhos muitas vezes de pessoas que estão ao seu redor. E eu não culpo ninguém não, a culpa era minha, afinal quem moldou a minha vida não tinha sido eu nunca tinha pensado nisso. Eu larguei a criação dos meus padrões ao acaso. E felizmente, ou infelizmente no meu caso, você tem a vida que a programação do seu cérebro merece. E eu simplesmente sofri as consequências disso. Só que eu tinha um sonho adormecido, eu queria gerar impacto nas pessoas, contribuir positivamente para mudar o mundo. E aí eu fui num evento e isso simplesmente saiu de mim. Só a música do evento já virou uma âncora para mim. A abertura era com It's My Life do Bon Jovi. É a minha vida, é agora ou nunca. Eu não vou viver para sempre. Uou, por que é que eu nunca prestei atenção a essa letra? Mas a bomba mesmo foi quando o instrutor me fez projetar como seria a minha vida daqui a 10 anos. Foi muito profundo isso para mim. Eu me liguei que eu passaria 10 anos da vida fazendo o que eu não queria fazer para me tornar o que eu não queria me tornar. Algo dentro de mim começou a dizer cada vez mais forte que aquilo não estava certo, que eu deveria largar tudo e começar certo. Mas você pode imaginar querer mudar tudo depois de já ter construído uma história de sucesso pelos olhos dos outros, ainda mais se a sua própria família achava que você nunca teria sucesso? Isso me prendeu 14 anos nessa vida. E olha, eu acho que um dia de vida em uma prisão eu já acho um absurdo. Eu fiquei 14 anos preso e se bobear eu passaria o resto da minha vida. Aí eu me vi no estacionamento na empresa que eu trabalhava perto das 8 horas da manhã. Eu estava ainda dentro do carro, tinha acabado de estacionar, tirei a chave do volante, mas eu não tinha mais coragem de sair do carro. Eu ficava pensando nas pessoas que eu iria encontrar e não queria, nas coisas que eu teria que fazer e não queria. Se somaria mais um dia de vida perdido àqueles dias que eu já perdi assim que eu saísse do carro. Isso fez com que eu ficasse 5 minutos ali, até que eu respirei fundo, como que para pegar coragem de algum lugar, e eu decidi sair do carro. Mas por mais que eu tivesse saído, aquilo nunca mais saiu de dentro de mim. Ali eu tive a certeza de que aquela vida não era a vida que eu queria, e quando você percebe que em alguma área da vida, ou até na vida toda, você está fazendo a coisa errada, não há mais como continuar fazendo aquilo. Você não aceita mais. E não é que você não aceita aquilo, você não aceita você. Essa é a hora de mudar. Esse foi o dia que eu tomei a decisão do basta. E eu acho que esse é o vídeo mais importante para mim, né, de todos que eu já fiz, pelo menos realmente para minha pessoa. E na verdade eu estou bastante animado com isso, obviamente com bastante receio de tudo que está por vir. Então, hoje eu encerro aqui a minha carreira corporativa e eu quero que sirva como marco psicológico para mim. Esse é o cartão que, enfim, eu usava para entrar aqui todo dia. Não é de maneira nenhuma, quero deixar isso super claro, maneira de protesto da empresa, mas é simplesmente um marco para mim. Então eu vou de fato eliminar isso, ele deixa de ser parte da minha vida. Eu realmente vou agora seguir meu sonho, ele não mais é a minha porta de entrada para o trabalho. E eu confesso que eu nunca mais vou esquecer esse dia. Eu tive receio, medo mesmo, e hoje, após poucos anos usando esse método, eu afirmo com segurança que vale a pena ir atrás dos seus sonhos. O nível de energia muda, você passa a ter ímpeto de viver. Inclusive foi isso que me levou a rodar o mundo para aprender mais sobre o cérebro, com um mestrado em neurociência e neuropsicologia na universidade mais reconhecida de neurociência da Europa, mestre em programação neurolinguística nos Estados Unidos, com o criador da programação neurolinguística, certificação em neuroeconomia numa universidade russa, cursos e mais cursos, livros e mais livros, querendo aprender mais para transformar mais. E é impressionante o poder do conhecimento. Parece que o mundo vai destravando e eu fui ajustando padrão errado a padrão errado.
Adicionei clareza e retirei procrastinação. No momento que ela saiu, meu dia parece que ficou 8 vezes maior. No momento em que o poder de foco ficou maior do que as distrações, eu fazia valer esse tempo extra que eu consegui. E absolutamente tudo mudou. A minha alimentação, eu reprogramei meu padrão alimentar e comecei a me alimentar muito melhor e simplesmente cortei o açúcar. A minha saúde e a minha energia mudaram. Exercícios físicos todos os dias com zero exceção. O meu corpo mudou e, consequentemente, eu passei a fazer mais coisas, mais conteúdos, mais vídeos, mais podcasts, mais projetos, palestras, empresas do que eu jamais havia feito, e o que você recebe de valor do mundo é diretamente proporcional ao nível de valor que você gera para o mundo. E foi aí que em 2 anos eu atingi a minha independência financeira a ponto de não precisar mais trabalhar para o resto da minha vida. As pessoas ao redor não só percebiam a diferença, mas perguntavam o que eu tinha feito, como é que eu estava fazendo tudo aquilo em tão pouco tempo, e foi aí que eu percebi que, por mais que todos tinham 24 horas de forma idêntica, aquela famosa frase de Einstein, o tempo é relativo, é absolutamente verdadeira. Alguns conseguem usar o tempo e não entendem como outros desperdiçam tanto tempo. Os outros desperdiçam o tempo e não conseguem entender como eles poderiam não desperdiçar. Qual seria a diferença? A diferença não está no tempo, e sim no uso dele. Se nós temos um cérebro que só nos distrai, tira o nosso foco com descontrole emocional, busca de compensações, viciados em coisas como Netflix, doces, comidas erradas, os seus padrões cerebrais definem o corpo que você tem, o tempo que você tem e os resultados que você tem. E basicamente aí eu fiquei extasiado, não porque eu consegui o resultado, mas porque eu fiz isso através de um método. E quando você tem um método, você pode fazer e replicar para mais e mais padrões. E foi aí que eu fui ajustando item a item da minha vida, e não fui só eu não, mas dezenas de milhares de alunos fizeram exatamente o mesmo. E para isso, você só precisa entender como os padrões do seu cérebro funcionam. E como eu vou te mostrar, isso está cada vez mais nas nossas mãos. Em 1930, no livro Mal-Estar da Civilização, Freud, o pai da psicanálise, discorria sobre como os seres humanos chegaram na Terra como animais fracos e, através da ciência e da técnica, passaram a ter superpoderes. Há tempos, o homem formou uma concepção ideal de onipotência e onisciência que corporificou em seus deuses. Atribuiu-lhes tudo o que parecia intangível para os seus desejos. Pode-se então dizer que os deuses eram ideais culturais. Agora, ele se aproximou bastante deste ideal, tornando-se ele próprio quase um deus. Ele se referia aos instrumentos e conhecimento que nós temos, e através disso, um fraco animal se tornou onipotente, retirando qualquer barreira para evoluir, inclusive as barreiras dos nossos próprios órgãos. Ele deu exemplo dos óculos, dos navios, dos barcos. Mal sabia ele que o sentido metafórico de Homo Deus se tornaria literal. Através da ciência, nós estamos adquirindo habilidades que tradicionalmente eram consideradas divinas. Com a biotecnologia, nós passamos a ter a habilidade de fazer uma reengenharia da vida. Com a neurociência e neuropsicologia, nós entendemos cada vez mais os padrões cerebrais e nós podemos alterá-los. Mudando os nossos padrões, mudamos o jeito que nós seremos no futuro. Seja muito bem-vindo à Era dos Homodeuses.